como que a gente pode ajudar? Porque às vezes com esse videozinho parece que não cabe nenhum tipo de comentário, é só a gente estar junto com a pessoa, sofrendo junto, parece que é só isso, né? Mas não é só isso, não é só isso. A arte está em a gente perceber, momento a momento, que não tem regra de bolo, não tem receita de bolo, é perceber o que a pessoa está precisando. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra positiva, de poder enxergar sobre uma outra perspectiva aquela situação, poder considerar outros elementos para ela poder sair daquela angústia, poder pensar numa solução. Às vezes ela está precisando disso. Só que uma coisa interessante é a gente não ter pressa. Porque se a gente tem pressa em falar alguma coisa, ela não vai se sentir suficientemente compreendida. E se ela não se sente suficientemente compreendida na situação que ela está, qual é a impressão que dá para a pessoa? Ela não está entendendo realmente o que eu estou sofrendo, já está querendo falar coisas para mim, me dar soluções, mas só eu sei o que eu estou sentindo. E aí ela não vai receber o que você está querendo dar para ela com tão boa intenção de auxílio, de apoio, de trazer uma luz para a pessoa, com tão boa intenção que você está querendo dar, mas ela não vai receber, porque no fundo ela vai sentir assim, ela não está realmente entendendo o que eu estou sentindo. Mas a gente colocar para a pessoa, o que você vai fazer a respeito? Ela não sei. Não, tem formas. Mas você poderia perguntar o que você acha melhor, você quer que eu te dê a minha opinião, algo de lembrar, né? O que você está sentindo? Saber se quer ouvir sua opinião ou não, porque tu me falar. Eu acho que tem momento, eu até ia comentar depois que, eu não lembro quem falou alguma coisa aqui, mas é uma coisa interessante. E isso é um refinamento da nossa percepção de nós mesmos. É um refinamento. O que nos leva a querer tirar a pessoa da situação que ela está? O que me move? O que age em mim para fazer eu querer tirar a pessoa da situação que ela está? Lógico, tem pessoas que são profissionais, terapeutas, ou que nem vocês, que são remunerados para ajudar outras pessoas a lidar com algumas questões. Então, tem coisas que faz parte da expectativa do cargo do lugar que a gente ocupa. Então, existe uma relação de ajuda, né? Eu sou um profissional de saúde, vocês, né? Que eu não sou um profissional de saúde, mas vocês. Estou aqui, profissional de saúde, numa relação de prestação de serviço. Ou seja, eu sou um ajudante, eu estou aqui para ajudar a pessoa de alguma forma. E é uma relação de ajuda. Então, eu tenho toda uma construção mental do que se espera de mim, ocupando esse lugar como um profissional de ajuda. O que se espera de mim? Qual a expectativa que existe de qual deve ser o meu papel numa situação dessa? A pessoa está deprimida, a pessoa está desesperada, a pessoa está muito angustiada com alguma coisa. O que se espera de mim? Isso é uma coisa. A gente ter consciência disso. A expectativa. Tá? Então, às vezes, uma outra pessoa, que é o cuidador, me contrata a ProCare. Eu sou um funcionário da ProCare. Me contrata para prestar um serviço para essa pessoa doente, que está precisando de ajuda. Então, essa pessoa tem uma expectativa em relação a mim. Ela quer que eu ajude essa pessoa a sair da depressão, ela quer que eu ajude essa pessoa a lidar com as questões dela também, ela quer que eu cuide dela fisicamente. Então, existe uma expectativa. E eu, para cumprir essa expectativa, para prestar esse serviço com qualidade, para eu ser bem avaliado pelo meu chefe, pelos indicadores de desempenho da empresa, ou seja, tem toda uma expectativa em cima de mim, falando em cima de mim. O que se espera de mim? Então, eu preciso ter consciência disso. Tem uma série de expectativas em cima de mim. E tem o ser humano que está lá. O que ela está precisando naquele momento? Então, é delicado a gente lidar. A gente fica num conflito interno. É um conflito interno. Ao mesmo tempo, a gente quer atender todas as expectativas que
que as pessoas estão colocando em cima da gente, e ao mesmo tempo a gente quer ajudar essa pessoa. E às vezes essa pessoa não está precisando de uma palavra dizendo uma solução, falando para ela olhar sobre uma outra ótica. Às vezes ela está precisando sentir que tem alguém junto com ela. E tem momento para cada coisa. Tem momento para cada coisa. Quando a gente já chega querendo tirar o foco dela daquele sofrimento e mudar o foco dela para outra coisa, olha que interessante. Nós, enquanto pessoas, tirando dos papéis que a gente ocupa, cada um ocupa papéis sociais, né? Funcionários da Procare, cuidadores, esposa, marido, filho, a gente desempenha papéis na sociedade. Mas vamos tirar dos papéis. Que necessidade eu tenho de tirar a pessoa daquela situação de angústia? Só um minutinho, peraí. Me acompanha aqui. Tem a necessidade dela e tem a minha necessidade. Que necessidade é essa que eu tenho, que eu quero tirar a pessoa da situação? Eu não consigo conviver com aquilo? É muito difícil para mim, é muito pesado para mim lidar com aquela dor? Eu tô olhando para você, mas eu tô falando para todos, tá? Então, será que eu não posso desenvolver mais a minha estrutura emocional para conseguir lidar com a dor do outro, sem eu ficar angustiado com isso, querendo logo tirar a pessoa porque aquilo está muito pesado para mim? Ou seja, eu é que preciso desenvolver mais a minha estrutura emocional para conseguir sentir a dor do outro, acolher a dor do outro e não ter pressa. Lógico, se a pessoa está prestes a cometer um suicídio, aí tem pressa, né? Se a gente pode fazer alguma coisa, mas muitas vezes não é. A pessoa está deprimida, ela está sofrendo, mas não tem pressa. A gente pode acolher aquilo, respeitar o momento. Respeitar o momento, é uma vivência que a pessoa está tendo. De alguma forma está sendo importante para ela. Eu não estou falando isso para a gente se eximir, para a gente deixar ela sofrendo e ficar por isso mesmo. Não é nesse sentido. É a gente respeitar o tempo. Existe um tempo. Então, para uma pessoa que está sofrendo, receber o auxílio de alguém e poder enxergar as coisas de uma outra forma, poder ver as coisas de uma forma mais leve, poder lidar com aquela situação de uma forma melhor, primeiro ela precisa se sentir compreendida. Se ela não se sentir compreendida, ela vai rejeitar a ajuda. Vai rejeitar. Por mais que a gente queira ajudar com a melhor das intenções, ela vai rejeitar a ajuda. Ela pode até ser educada, falar assim, não falar assim de uma forma grossa. Não, você não está me entendendo. Ela pode até ser empática com a gente. Olha que interessante. Ela pode até perceber que a gente está fazendo o melhor, querendo prestar um bom serviço, sendo carinhoso com ela. Ela pode até reconhecer isso e falar assim, tal, mas aí a gente vai sair, vai dizer boa noite, vai para casa e ela vai continuar se sentindo sozinha, porque ela não se sentiu compreendida. Né? Aquilo que a gente falou para ela não vai ter tanto efeito. Então, essa é uma máxima, é uma frase assim, do relacionamento interpessoal, que é primeiro compreender para depois ser compreendido. Vocês conhecem a oração de São Francisco? A oração de São Francisco. Eu gosto muito, tem várias palavras assim muito inspiradoras, e uma delas é assim: Senhor, fazei com que eu procure mais consolado que ser consolado, mais amado que ser amado. Tem várias coisas muito bonitas, mas uma delas assim, mais compreender do que ser compreendido. E assim, numa situação dessa, a gente quer ser compreendido. A gente quer que a pessoa que está numa situação emocional difícil, que ela compreenda o que a gente quer trazer para ela. A gente quer trazer uma solução, quer trazer uma perspectiva diferente, quer trazer um conselho. A gente quer ajudar, mas para ela compreender, primeiro ela precisa ser compreendida.
E isso não tem uma regra assim de quantos minutos, quantas horas, quantos dias ou quantos meses. Isso vai da sensibilidade de cada um. É a gente perceber que a gente tá conseguindo se colocar num lugar assim, junto com ela, tá sentindo junto com ela. É a gente perceber que ela tá sentindo isso, que a gente tá junto com ela. E aí no meio do processo, isso pode ser depois de alguns segundos ou pode ser depois de alguns meses, a gente falar: você já considerou tal coisa? Você já pensou sobre tal perspectiva? E aí a gente convidar a pessoa a considerar uma outra forma de enxergar aquela situação. A gente pode até já estar carregando isso faz tempo, querendo falar isso para ela. Mas a gente tem que ter paciência também. Faz parte do trabalho de quem faz um trabalho de ajuda, né? Trabalho profissional de ajuda, é ter paciência com o tempo de cada coisa. Às vezes não é o momento da gente falar: você considerou tal coisa? Às vezes não é o momento ainda. Lá na frente, a gente sentir que ela está sentindo a conexão, sabe? A gente traz isso. E aí vai ter um outro efeito. Porque ela sente que a gente está compreendendo, a gente está do lado dela. É como se fosse assim, se fosse fazer uma imagem, é como se a gente estivesse de mão dada com ela. E se ela não sentir no coração dela que a gente está de mão dada com ela, qualquer coisa que a gente falar pode não ter um efeito bom. Porque ela não está sentindo que a gente está junto com ela. Então, tudo que vocês possam pensar de ajuda que a gente possa dar, de palavras de conforto, de ideias, de conselhos, de como que a gente acha que a pessoa pode agir melhor, né? Que a gente está de fora, né? Tudo isso tem momento e tem o jeito. Se a gente quer que isso tenha resultado, porque se a gente quer só falar para depois voltar para casa e deitar a cabeça no travesseiro em paz porque a gente fez o nosso trabalho, que a gente falou o que tinha que falar, tá bom. A gente pode até fazer isso, mas muitas vezes a gente corre o risco de estar bem iludido, achando que a gente fez um bom trabalho e não fez. Porque não teve o efeito que a gente queria que tivesse. Né? Então, o que a gente quer? A gente quer só falar o que a gente pensa ou a gente quer realmente que isso tenha um efeito para a pessoa? Então, se a gente quer que tenha um efeito para a pessoa, é um caminho de aprendizado, do momento de cada coisa e do jeito de cada coisa.